Fala pessoas, esse é mais um Fala Claudinha, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar da hora que você estiver, né, porque quando eu falo do lugar é porque tem gente fora do Brasil que às vezes está sintonizado aqui com a gente, então um abraço para todo mundo, esse é mais um Fala Claudinha e hoje a gente está com ninguém mais, ninguém menos do que Cláudio Fernando. Cláudio Fernando, que é CEO da ISTV. Para quem não sabe, a ISTV é um canal de TV que daqui a pouco ele vai explicar para vocês o alcance, como é que é, tudo vai falar da TV da ISTV. E a gente vai abordar muitas coisas aqui, porque um dos motivos dele estar aqui hoje também é a sua pré-candidatura à Prefeitura de Guarujá, que aqui é a nossa cidade, de onde a gente fala, onde a gente mora, que é a cidade de Guarujá. Então, a gente vai falar sobre isso também. E aí, Cláudio, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Claudinha. Imenso prazer em poder estar aqui no seu podcast. Parabenizar você pela estrutura, pelo local. Ficou lindo, ficou muito bonito. Obrigado. Muita criatividade a gente teve que usar aqui. Muita criatividade e muito amor, né? É que a gente vê o amor nas coisas, porque quando a gente faz com carinho, com amor, tudo fica muito lindo. E ficou de frente, ficou muito bacana, tá? De frente com a Claudinha, porque existe a tensão, né? Tá aqui a minha assessoria que eu falei, ó, a Cláudia é polêmica. Não sou, gente, eu sou de boa. Vamos lá. É uma discussão muito importante, é uma entrevista muito importante. Eu estou muito empolgado de poder estar aqui falando para os seus telespectadores. E é isso. A gente começa aqui, como eu te falei, a gente começa sempre perguntando, e principalmente para quem não sabe, para quem não conhece, vai ver depois, quem é Cláudio Fernando? Onde você nasceu? Como foi sua infância? Algum fato importante que você queira destacar? Primeiramente, quem é você? Quem é a pessoa Cláudio Fernando? Como se formou, né? Que a nossa formação ela é do momento que a gente nasce até o que a gente morre. A gente está sempre em formação. Mas assim, a sua história. Quem é Cláudio Fernando? Eu nasci aqui pertinho, né? Nós somos próximos da Maranhão. Eu nasci aqui na Prainha, na Rua Quarta, muito próximo da gente, e eu cresci ali na comunidade da Prainha. Na ocasião, meu pai mecânico, minha mãe do lar, eu estudei aqui no Marcílio Dias, então cruzava aqui a Maranhão todos os dias, vindo ali pela Martins Fontes. Estudei no Vila Alice, estudei no Filomena Cardoso de Oliveira, foi a primeira escola que eu estudei. Fiz lá da primeira à quarta série, fiz no Marcílio Dias até a oitava série e depois eu fui para o Rigoto para poder fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em economia, sou perito em cálculos judiciais, mas tudo começou ali na gestão da minha casa, né? Era uma situação muito pobre, e aí eu tinha que sair para trabalhar, e na ocasião que nós tínhamos de opção de trabalho era o supermercado Peralta. Então eu fazia pacote das compras das pessoas atrás do check-out, que é onde fica o caixa ali, que era a antiga loja 10, que até hoje continua ali no mesmo local, hoje já mudou de nome, porque o Peralta foi vendido para o Grupo Pão de Açúcar, com um contrato de 20 anos onde o Peralta não poderia voltar. Agora o Peralta volta esse ano, volta em Santos, volta no Jabaquara, no novo shopping do grupo, do pessoal da família Peralta, né, que eles são portugueses, e esse shopping que eles vão montar no Jabaquara vai ter de volta o supermercado Peralta. Legal. E me formei na cidade do Guarujá, no antigo Adélia, que chamava FAGU, Faculdade do Guarujá. Né, e aí tive a oportunidade de poder sair daqui, fui fazer um curso livre em Boston, né, em Massachusetts, em 2013, fui secretário de desenvolvimento econômico na ocasião ainda do governo Antonieta, e implantamos vários equipamentos que são importantes para a cidade, e para mim, eu sempre pratico ali a questão empresarial, levando o Guarujá para todo o país, porque hoje a ISTV leva sinal para todo o país, bem como pratico a questão empresarial, no sentido de poder gerar uma melhoria na vida das pessoas, porque eu só consegui sair da onde eu saí porque eu tive alguém que foi lá e me deu a mão, que falou, olha, caramba, né, vou te dar aqui uma oportunidade. Eu digo ali a minha passagem, que foi uma passagem mais forte na minha vida. Eu estava no Exército Brasileiro, e eu fui para o Exército porque era a opção que nós tínhamos com 17, 18 anos, né? E aí, imagina, só estudei em escolas que não tinham uma condição bacana,
Muitas vezes os professores da ocasião falavam assim, não, talvez eu disse numa entrevista que lá no Vila Alice os alunos eles entravam armados. Aí a associação dos professores do Vila Alice se reuniram e ficaram muito chateados. Mas até hoje não, porque é de primeira a quarta série. Quando tinha oitava até o terceiro ano... Você estudou no Vila Alice também? Estudei no Vila Alice também. Eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano do colégio. Fazer um apêndice aí. A gente estudou então em duas escolas. Eu estudei no Filomena e estudei no Vila Alice e fui presidente de Grêmio nessas duas escolas. Nessas duas escolas. Inclusive a minha pauta, eu fiz o jornalzinho do Vila Alice na época, eu tenho guardado em casa, a manchete era, porque era chamado de Vila Lixo, para quem não Isso. sabe, o povo chamava de Vila Lixo. E a manchete que eu coloquei já, Vila Lixo, não, aqui é uma escola. Que é uma valorização do seu ambiente. Só que por que tem essa questão do nome o pejorativo? Porque tinha também uma questão que não era tão boa, né? A questão da segurança na sala de aula não era tão boa. Antigamente, no nosso tempo, né, Claudinha, falava assim, olha, vou te pegar na hora da saída. As classes, todo mundo saía 5 minutos antes, ia para a porta da escola, fazia uma roda gigante, e se você fugisse daquela briga, você não podia mais voltar para a escola. Mas tu brigava? Eu não brigava. Se não brigava, tava na torcida. Eu não brigava, assim, como é que eu posso dizer? Não era um adepto, mas posso dizer que me defendia muito bem. Eu só briguei 2 vezes na escola. Foi para defender meus irmãos, mas também entrei com o pé nos peitos, literalmente. Exatamente. Tinha essa cultura assim, tinha um rapaz lá que ele falava assim pra mim, né? Você vai ter que me pagar um pipocão na hora do intervalo, porque se você não me pagar um pipocão na hora do intervalo, você vai apanhar na hora da saída. Isso era uma regra. Né, eu vivi isso muito forte. Falei, tá bom, então eu não vou pagar o pipocão. Eu acho que eu tenho cara de braba, porque ninguém nunca me... Ou de pobre demais, né? Que ninguém nunca quis que eu pagasse nada. Eu devia ter cara de pleiba, bobo, né? Sério, pleiba. Esse cara era bobão. Só que eu era nascido ali, junto com eles. Né, e uma situação muito difícil, mas com muito esforço. Quando eu cheguei no Exército, conheci um general, chamado General Hamilton Bonan. E sabe qual foi o legal da questão do general, Claudinha? Ele saiu no quartel para poder... a gente foi conversando assim, eu estava arrancando um mato do canto assim da guia, e ele passou e falou, ô, soldado, vem cá. Aí eu não sabia nem como é que chamar um general, né? O general ele é uma excelência, né? E eu não sabia como chamar o general. Onde é que tu mora? O que você faz? O que isso? O que é aquilo? E eu com 18 anos. Aí, depois de andar umas 2 quadras, ele falou assim, nossa, você fala tão errado. E aquele negócio para mim foi uma porrada, porque eu não sabia que eu falava errado. Como assim eu falo errado? Você não tinha nem a consciência que estava falando errado. Não tinha nem consciência que estava falando errado. E aí aquilo me chamou a atenção. Depois eu fui trabalhar na casa dele de segurança, junto com a esposa dele, a dona Norma, uma pessoa fantástica, onde eles me deram a oportunidade de poder fazer um cursinho lá no Objetivo da Conselheiro Nébias. E a partir dali eu comecei a olhar o mundo de uma outra forma, virei concurseiro. Ele soltou alguns livros, né? Ele soltou alguns livros, inclusive ele é colunista do Jornal A Tribuna, ele é formado em letras e general, e aí tudo para ele tinha que ser muito perfeitinho. E aí ele me deu essa oportunidade de poder estudar, e isso mudou toda a minha vida. Então eu digo assim, olha, eu me alfabetizei, eu tinha 20 anos. Mas, gente, assim, eu acho... Quem tem um pouco de apreço pela nossa língua, ou por qualquer outra língua, né? Tipo, quando você vê alguém falando muito assim, não é que você julga a condição da pessoa, ou o que levou ela a não ter a condição de falar correto, mas tem palavra quando alguém fala, a gente veve, a coluna, a minha dá um gelo, assim, que vai subindo. Os problemas. Uns problemas. Mas assim, mas é da pessoa, é outra discussão. Tô falando que a gente, enquanto pessoa, que eu não sou culta, mas que lê um pouquinho a mais que a média, infelizmente, eu sempre bato aqui nessa tecla, a média que ninguém, a média, principalmente aqui, quantos livros as pessoas leram este ano ou num ano? Você vai ver a maioria não leu um, então... Durante a vida. É bem diferente, você vê uma pessoa que eu quando leio 5 livros no ano, eu falo não li nada, Sim. Nada, porque para mim foi nada, tipo, pela minha prática de leitura. Eu conheço pessoas que leem muito mais, já entrevistei a Cleide aqui, ela só esse ano ela já leu mais de 100, então Sim. ela tem um vício, que eu chamo já de vício, né? Mas assim... A gente que tem um apreço mínimo, você fala assim, você fica... Aí você tenta, respira, fala, eu não vou julgar, não conheço o que levou a pessoa a ter aquela... Condição. Né, estar naquilo. Mas hoje,
com tanto de informação que a gente tem, com disponibilidade, a pessoa não precisa sequer sair de casa para ir numa biblioteca pegar um livro de Nem graça. existe mais biblioteca. Existe, aqui funciona. Eu usei essa biblioteca aqui minha vida Ela inteira. funciona, tu né? acredita? Ela tá do mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho? Mesmo jeitinho. Eu ia pra biblioteca aqui fazer trabalho, na cartolina, tinha que fazer a capa era um papel, né, que a gente comprava, aí fazia o trabalhinho, à mão. Papel ao maço. Isso, fazia o trabalho de papel ao maço e a cartolina era capa. Aí comprava aquelas réguas que você fazia as letrinhas. E a letrinha. E aquela, trabalho de história. E tinha que ser feito manualmente e aqui pegava o livro e não podia fazer silêncio. Ou então... Podia fazer barulho. Não podia fazer, não podia fazer barulho. Então, ou outra coisa que fazíamos muito, nós íamos na biblioteca ler jornal, porque muitos trabalhos pediam as notícias do dia. E na biblioteca tinha todos os jornais. Ainda Aí tem. vem com um pedaço de madeira Chegam grandão todos assim. os jornais. Aquela madeira ela serve para prender o jornal e ele fica ali pendurado. E as consultas, né? Hoje também, eu não sei, é uma luta também que é necessário digitalizar as bibliotecas municipais. Aqui a gente está falando de Guarujá, mas em todos os lugares, porque nem todo mundo tem acesso. E uma coisa, você também morou fora e eu quando cheguei em Salt Lake, uma das coisas que eu mais fiquei assim boba de ver, e eu acho que é o tamanho das bibliotecas. Todos os bairros de Salt Lake têm uma biblioteca menor, e na cidade, no centro, tem uma grande, gigante, que tem videoteca, tipo, tanto, eu aluguei não, né, peguei o Central do Brasil, o Scott Choroco, Central do Brasil, que você tem seção de filmes e de livros de todos os países, tem lá acesso a computadores, tipo esse acesso a São Paulo, que tem aqui, lá é dentro das bibliotecas, para os moradores de rua, lá tem café da manhã para os moradores de rua e banho. Olha. Nas bibliotecas que eles integram, eu sei que não é todo lugar dos Estados Unidos que tem isso, mas em Salt Lake tem. Integram ou tentam reintegrar essas pessoas com esse tipo de coisa. Tipo, você dá o café, o banho, troca de roupa e aproveita ali, tem um computador para você entrar na internet, para você fazer curso, para você falar com as pessoas, para você estudar. Você está entendendo? Eu achei uma baita sacada, não posso falar o palavrão, né? Mas uma baita sacada de integração, de reintegração das pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Então aqui a gente precisa dar uma olhada nas nossas bibliotecas, reativar, fazer a galera aí, porque é interessante o convívio. É um convívio silencioso? Mas essa coisa, para mim, o cheirinho do livro é o cheirinho, eu sou alérgica ainda, mas o cheirinho do livro, o livro é o livro, gente, o livro você não precisa nem de energia elétrica. Você é um ponto fora da curva que você é jornalista, o jornalista tem todo esse amor, mas os engenheiros, os arquitetos, os economistas, os administradores, eles seria bom se a gente tivesse isso, Claudinha, que você tem, que você estudou no Filomena, você estudou no Vila Alice. E, em regra, são pessoas diferentes, pessoas que têm esse tato com a leitura. No nosso caso ali, minha mãe, quarta série, meu pai foi até a quarta série e minha mãe fez até a oitava série. O meu pai falava assim, olha, se você fizer até a quarta série, tá bom, filho, porque você já arrumou um emprego. Aí minha mãe falava assim, não, você vai ter que pelo menos ser igual a mim. Você vai ter que chegar até a oitava série. E agora, no mês que vem, eu termino meu doutorado. Mas antigamente, para a galera mais nova, essa geração millennials, aí não sei mais nem que letra que chama mais, né? Essa nova geração não sabe, mas na nossa época, principalmente nas áreas de subúrbio, falava quando a pessoa fez a oitava série, ela terminou os estudos. Tu lembra disso? Terminou os estudos, porque a gente sequer... Ao menos assim, na nossa condição aqui, a gente, em geral, claro que tinha um caso ou outro, mas a gente sequer almejava, sonhava ou imaginava que a gente tivesse potencialidade ou condição de fazer uma faculdade. Era um negócio muito distante, muito mesmo, era muito louco. Sim. Era uma coisa que não pertencia ao contexto que a gente estava inserido. Entrar no 1º de maio, passar no vestibulinho do 1º de maio para fazer o curso técnico profissionalizante, que hoje, infelizmente, não tem mais as atividades que já tiveram em outra ocasião, era uma grande missão. Os meus tios, eles fizeram esse 2º grau no 1º de maio, e eles trabalharam em empresas boas em Cubatão, Columbia Chemicals, na Copebras, na Petrobras, e eles eram muito bem de vida,
E a minha mãe, ela não teve essa habilidade de poder estudar nesse sentido. Acabou casando com meu pai, que era um mecânico, que também não teve uma oportunidade de poder estudar. Então a gente tinha uma situação muito ruim, próxima da situação dos meus tios. Então meu tio morava na Francisco Alves, por exemplo, ali, paralelo a Matsumoto. E para nós era tipo assim, nossa, ele é muito rico, porque em frente à casa dele tem asfalto. Né? Enquanto na nossa tinha que olhar para baixo porque tinha a água, né? Então de fato era uma época muito diferente e hoje as pessoas têm essa oportunidade, mas mesmo tendo a oportunidade, ainda assim a língua portuguesa não é tratada com a devida... Eu venho de uma família de cordelistas, né? Se meus antepassados são cordelistas, então a gente, independente da situação financeira, a gente acabou tendo um certo acesso à questão da leitura de livros, do cordel, da rima, da prosa, da coisa toda. A gente teve, vai ter até o centenário do meu tio que faleceu, mas na Academia Brasileira de Letras, que ele era membro e tal. Então a gente tinha uma... Sim. Quando eu conversava com ele, que ele estava vivo, eu ainda falava para ele, a única coisa que eu quero herdar é a carta do Drummond para ele, que tinha cartas do Drummond para ele. Cara, isso para mim é um tesouro. Caramba, já é um não é o tesouro. preço de venda, é o que vale aquela coisa, né? Mas aí você estava falando, até destaquei aqui, você teve oportunidade. Essa é uma palavra que, dentro desse rumo que a nossa conversa está levando, ela é uma palavra muito forte e que ela, como na sua vida, faz a diferença na vida de muitas outras pessoas. É óbvio que muitas vezes a gente tem uma oportunidade na vida e perde. Sim. Mas, até para a gente perder, é necessário que ela exista, Sim. que ela aconteça, porque muitas, milhares de pessoas estão sem oportunidade nenhuma, sem acesso a nada. Isso, essa questão de disponibilizar a oportunidade no sentido mais humano da coisa, que eu acho interessante, e valorizar, como você fez. Você agarrou na oportunidade, valorizou, foi atrás, aí tem o seu esforço, mas até para o teu esforço fazer sentido e ter efeito, Sim. você teve que ter alguém para abrir a porta para você entrar, te deu oportunidade. Mas vamos voltar, quem é o Cláudio? Você estava na escola, aí você cresceu, casou, Cresci, vamos lá para casei, sua vida, senão dá 3 horas de... e aí fui para o ramo da perícia. Em 2018 eu ganhei um prêmio do Instituto através da ONU, onde eu movi muitos processos através da área econômica, como perito assistente e perito judicial, demonstrando que os bancos aplicam juros sobre juros, que é uma modalidade muito exclusiva do Brasil. 10% no Brasil é diferente de 10% nos Estados Unidos. É diferente de 10% no Japão. Você fala 10% quando você pega emprestado ou entra no cartão de crédito a juros de 10%. Só para o pessoal não... Isso. É o mesmo número. 10 é 10 em qualquer local do mundo. Só que a forma que o americano multiplica esse 10% quando você pega dinheiro com ele, a forma que o japonês multiplica, que o canadense multiplica, que o europeu multiplica, é totalmente diferente da forma que os bancos aplicam no Brasil. Por isso que se fala muito assim, aqui é país de banqueiro. É país de banqueiro porque no Brasil a modalidade de multiplicação do dinheiro ela é 2 vezes maior do que no resto do mundo. Porque aqui ele remunera os juros dos juros, enquanto no resto do mundo isso é proibido por lei. Então lá tem que aplicar o juros sobre o saldo devedor. No Brasil, os juros, quando alguém te rouba, o banco te rouba, ele é um crime condicionado. Depende que a pessoa vá lá e reclame, olha, me sinto lesado. Nos Estados Unidos, não, é um crime incondicionado. O Ministério Público, de ofício, pode pedir a cópia de um contrato, ver se não foi cobrado errado, ver se os juros não estão alto demais, ou multiplicado de forma errada para aquele cliente, e processar o banco mesmo sem o cliente querer. Se o cliente falar assim, não, mas eu gosto de dar dinheiro para o banco, eu estou feliz com isso, lá não pode isso. Lá eles obrigam o banco a indenizar. Então, aí quando foi em 2018... Então, assim, o que você está dizendo que você provou com o teu estudo que o Brasil cobra juros exorbitantes em termos bancários e de cartão de crédito, que são os que operam, né? Sim. E que isso é abusivo ou... Vamos dizer assim, né? Que eu não posso ser processada. Eu falei ontem, eu não tenho dinheiro, não adianta me processar. Mas, assim, que é de uma forma, digamos, diferenciada para lucro de quem empresta, ou seja, os bancos. Sim. E as instituições, com relação aos seus clientes. No Brasil, isso é muito maior do que
no restante do mundo, é isso? Exatamente. No Brasil, nós não temos bancos, nós temos facções criminosas. São 6 instituições. Processem ele, tá? Eles sabem que eles são criminosos. São facções criminosas que eles roubam o povo brasileiro, eles escravizam o povo brasileiro. Literalmente escravizar. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, aí o cara fala assim para você, quantos cômodos tem na sua casa? Quantas TVs tem na sua casa? O que faz tua esposa? O que faz teu pai? O que faz a tua mãe? Aquele questionário demonstra quanto o banco pode te enganar. Em regra, para você poder pegar dinheiro no banco, como é que diz a legislação? O banco ele é obrigado a te dar crédito, não é facultativo. Não existe negócio de, o banco dá se quiser, o dinheiro é do banco. Não, o dinheiro não é do banco. O banco ele empresta o dinheiro que está depositado na cadeia de poupança das pessoas todas que estão no país. E quando o banco nega empréstimo, é o quê? Então, o banco ele não pode negar empréstimo porque a legislação obriga o banco a dar empréstimo. Agora, existe uma regrinha. Como é que funciona essa regrinha? É assim, quando o banco ele recebe o alvará de funcionamento, a outorga de funcionamento, aquela outorga está vinculada a oferecer crédito no Brasil. Por isso que o governo autoriza o Santander vir da Espanha para cá roubar a gente, porque a ideia é que eles coloquem dinheiro no mercado. Só que o governo não tem habilidade para poder negociar a modalidade de juros. Aí ele vem aqui e abre um banco. Aí vai você lá, Claudinha, buscar dinheiro. Olha, eu tenho nome limpo e eu ganho, vou dar hipoteticamente, tá? R$1.000 por mês. O banco ele é obrigado a te emprestar dinheiro na proporção que a sua parcela não ultrapasse 30% dos seus vencimentos. Basta você provar que você tem o nome limpo, e isso o banco faz a consulta para você, e você provar que você tem aquele rendimento. Se o banco ele te negar aquele crédito, o banco ele perde a outorga de funcionamento. Ele vai ter que fechar as portas e voltar para a Espanha. Mas existe algum órgão que fiscalize isso, essas negativas? O correto seria o PROCON fiscalizar essa negativa. Aí, Ou seja, então se acontece e ninguém denuncia, fica por isso mesmo. Porque é crime condicionado. Então esse aqui é o nosso problema. Por que é um crime condicionado? No Brasil a legislação fala assim, o banco te roubou, tu não gostou, você vai lá e você processa o banco. Mas está errado. O Ministério Público de ofício deveria processar o banco, fazer com que o banco faça isso. Agora, como é que esse negócio virou um crime condicionado? Ele virou um crime condicionado porque lá no Congresso eles colocaram como crime condicionado todos os crimes contra a vida. E os crimes financeiros entram? Não. Só que o crime financeiro, ele mata mais do que a arma. O crime financeiro, ele mata mais do que a corrupção. Todos são ruins. A arma é ruim, a corrupção é ruim. Mas o crime financeiro, ele é muito pior. Hoje, se você tiver um carro financiado, você é um escravo do banco, porque você paga 2. E agora ainda aprovaram uma lei que o banco, para poder tomar o seu carro, toma pelo cartório, não precisa mais abrir um processo. Mas como assim não precisa mais abrir um processo? E as parcelas que eu já paguei? Influência do banco de poder fazer isso. O banco ele cobra... A titularidade está condicionada até o final do contrato, digamos assim. Exatamente, não pagou, eu vou lá, tomei, levo o seu carro para o leilão, e se no leilão o valor que eu arrecadei não for superior ao valor do que você deve, somado aos custos do leilão... E do processo. Somado ao custo do processo, somado ao tempo que o seu carro vai ficar estacionado num pátio e somado também ao guincho, você ainda vai ter um outro bem roubado. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Aqui eles utilizam a tabela Price de multiplicação. Mas essa alienação de imóveis ou de bens, ela acontece no mundo inteiro. Se o bem está alienado, ele pertence ao fundiário lá. Isso, quem deu bem. Só que para você poder tomar esse veículo, você tem que processar. Por que você tem que processar? Porque o processo ele tem que ser legítimo. Por exemplo, essa dívida, de fato, ela está correta? O número de parcelas que a pessoa pagou não abate sobre o valor da dívida? A forma que o carro foi leiloado, que pode ser feito de forma errada, isso de fato foi feito de forma correta sobre o valor venal do carro? E tem alguma, você sabe, se tem alguma, deve ter, né? Alguma sugestão de alteração disso no Congresso? Não existe essa alteração no Congresso, porque quando vamos pegar Mas ali... você conhece tanta gente lá, sugere, poxa. Então, eu briguei todo dia por causa disso, Claudinha. Vou te contar como é que aconteceu lá. Sugere e fala assim, tô trazendo a sugestão aqui, se não quiserem, né, tipo, é evidente que há um roubo, né, no sentido, né, não é um assalto porque não é de mão armada, mas é um roubo, a partir do momento que está tirando, está Em 2014, foi a última eleição
no Brasil, em 2014, onde empresários poderiam doar dinheiro por dentro para políticos. Em 2018 isso foi proibido, aí passou a 3% sobre o valor do seu imposto de renda e 10% quando você doa para si próprio. Né? Você está falando de campanha, gente. Para quem não entendeu, por dentro, o que chama é oficialmente, né? Oficialmente, de forma declarada, não é por forinha ali, não é... Em 2018, dos 513 deputados, em 2014, dos 513 deputados eleitos daquele universo, todos 470 dos 513 receberam o dinheiro da Febraban. Então, por mais que a gente diga, olha, esse tipo de juros está errado... Para quem não sabe, FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Dos bancos. E aí você vê o tamanho do absurdo que é isso, né? Então, a FEBRABAN doa dinheiro para as pessoas que disputam as eleições. Através da FEBRABAN, através do Itaú, através de uma série de pessoas. Então, você vê o tamanho do absurdo que é isso, Claudinha. Por que deputado não quer brigar com o banco? Deputado não briga com o banco porque deputado recebe dinheiro de banco. Então, aí, por que a gente não consegue... E aí entra a questão do financiamento público, né? Do financiamento que muita gente distorce, não entende, quando quem defende o financiamento público de campanha é nesse sentido. Se a pessoa usou o dinheiro público, que é da população, ela não está de rabo preso, vamos falar bem popularmente chamando, né? Com ninguém. Por exemplo, se eu saísse candidata e eu recebesse, por exemplo, sei lá, dinheiro de uma empresa que faz chocolate, vamos dizer assim, eu teria que trabalhar dentro, ali eu estaria devendo para aquela empresa, o meu mandato estaria vinculado a toda a cadeia de produção de chocolate ou de tudo que interessasse aquela empresa que financiou a minha campanha. E aí quem defende o financiamento exclusivo é nesse sentido, que se a pessoa usou apenas dinheiro público, ela deve para o público em geral, ela não deve especificamente para ninguém. Isso, em tese, deixaria as coisas mais limpas, mais claras, porque ninguém entraria devendo nada para ninguém e não tiraria a oportunidade de quem não tem dinheiro para bancar uma campanha de si mesmo, tipo o cara que ainda está lá numa condição, a mulher que está numa condição financeira ruim, de fazer uma campanha minimamente razoável com uma extensão. Então, isso foi só um adendo para explicar a questão do financiamento público. Vou te dar um outro exemplo do Executivo. A gente falou do Legislativo. No Legislativo, 470 dos 513 receberam dinheiro. Aí você fala que assim, Cláudio, 2018 mudou? Não. Agora os gerentes de banco, os donos de banco, eles dão o dinheiro por dentro. Agora estamos vendo agora no governo do Executivo. O Executivo agora decidiu pagar precatórios. 100 bilhões de reais em precatório. É um número muito importante, né? 100 bilhões de reais. O que assustou foi, Claudinha, que há 90 dias os bancos decidiram comprar bilhões de reais em precatórios. Os bancos juntos compraram do governo 60 bilhões de reais em precatório. 60 bilhões. Todo mundo que processou o Estado e tinha algo para receber que virou precatório, o banco pegou o dinheiro, olá, tudo bem? Agora eu quero comprar seu precatório. Não tem prazo de pagamento. E foi lá comprando os precatórios. Os bancos compraram 60 bilhões de precatórios, isso é público. Quando você compra o precatório, você tem que mudar a origem do papel dentro do governo federal. Olha, esse papel que você deve para a Claudinha, agora você deve para o Claudião. Então você vai lá e troca o papel. 90 dias depois, o governo federal decide pagar os precatórios, do nada, e pagaram 100 bilhões de reais em precatórios. Ou seja, 40 bilhões de lucro em apenas 90 dias. Então, quando a gente fala assim, esse país é um país de banqueiro, é com todas as letras é um país de banqueiro, porque os banqueiros, de fato, eles mandam em todos os setores, em todos os mandatos dos últimos 50 anos. Então, sempre mandou em todos os mandatos. Eles sempre fizeram tudo engraçado, isso. você falou os últimos 50 anos, eu lembro, você falou de Santander. O Santander, inclusive, comprou o antigo Banespa. Banespa, do governo do Era Estado. Banespa, que era um banco estadual, para quem nasceu depois disso. Era um banco do Estado de São Paulo, era um banco estatal. Inclusive, onde aquela torre lá, que tem aquela bandeira de São Paulo lá em cima, aquilo já era um prédio que era do Banespa. Sim. E o Santander, que é um banco internacional espanhol, comprou. Então, vamos adiantar aqui, senão a gente já está aqui em quem era o Cláudio, já passamos por um monte de coisa. É que eu falo pra caramba.
Cláudia, então agora você, como eu já dei uma pincelada aqui no começo, você está se propondo a ser candidato a prefeito de Guarujá. Você já foi vereador alguma vez aqui em Guarujá? Não, nunca disputei nenhum cargo do Legislativo Ah, você não municipal. nem disputou, você não tá. Eu disputei para deputado estadual, agora há 1 ano e meio. Eu tive 10 mil votos. Na cidade, eu tive 12 mil votos no total, e na cidade do Guarujá eu tive 10 mil votos. Eu fui o terceiro mais votado entre as pessoas da cidade. E o que te levou tipo assim, porque normalmente as pessoas, é uma pergunta que todo mundo vai fazer, assim se faz, né? Por que que a pessoa, que tem aquela coisa da carreira como se fosse uma escadinha, né? Sim. Você primeiro é vereador, depois é prefeito, depois é deputado, depois é isso, depois é até chegar ao Senado, do Senado para a presidência, né? Pra presidência. Não, é uma, né? Tem gente que não, mas seria uma escadinha na escalada do É que comando. são vocações totalmente adversas. O legislativo e o executivo, eles são antagônicos nas suas atividades, mas eles se complementam nas suas fiscalizações. Cabe aos vereadores fiscalizar o prefeito, é assim que diz a lei. Né? Não sei se em algum outro local do mundo isso acontece, mas cabe ao vereador fiscalizar o prefeito e cabe ao prefeito prestar contas e aprovar o orçamento municipal do exercício seguinte, subsequente, né, através da Câmara. Então, isso se perdeu no país. Isso se perdeu porque a gente não encontra mais legislativo que fiscalize o executivo. E agora Mas tem legislativo com condição de fiscalizar e as pessoas não querem. A gente já falou no outro programa aqui, mas como algum material foi perdido, e a gente falou lá no Comunidade de Ação também com um vereador atual, e ele deu uma explicada e vai vir aqui também falar sobre isso, o regimento interno da Câmara de Guarujá, ele tem um dispositivo que ele não permite ao vereador fiscalizar. O nosso regimento da Câmara de Guarujá tem um dispositivo que impede, com inclusive perda de mandato, Nossa, interessante isso, eu não se sabia ele... disso. Porque assim, para ele fiscalizar, vou te falar um exemplo claro. Eu pedi um relatório na época da empresa que operava transporte público aqui no Guarujá. Pedi um relatório. Pedi para o vereador solicitar, porque eu pedindo para a ouvidoria da empresa não tinha. Beleza. Como eu sou chata, vou lá pedir na Câmara, que um vereador pedindo, é uma empresa que presta serviço, tem convênio com a cidade, ela, em tese legal, em tese constitucional, ela era obrigada a fornecer. O vereador colocou em pauta, ele não pode pedir diretamente, enquanto já vereador eleito, ele não pode pedir nada diretamente para uma empresa que presta serviço ou tem convênio de prestação de serviço com a prefeitura. Ele tem que colocar em votação com o plenário. O plenário rejeitou um pedido Do vereador que pediu. que era para pedir só um esclarecimento. Gente, sem brincadeira, era de limpeza, não era de grana, não. O plenário negou, eu falei para ele, mas e agora? Ele falou, agora eu não posso fazer mais nada. Eu falei, como assim? Pera, eu falei, eu não estou entendendo nada. Eu falei, o senhor não pode pedir diretamente para a empresa? Não, eu não posso. Eu só posso pedir se a Câmara, se o restante do plenário aprovar. Mas aí eu falei, mas o que acontece? Não, a gente tem um regimento, um item do nosso regimento que ficou assim, que se não tiver a aprovação do plenário, nenhum tipo de fiscalização é exercida. Ou seja, quem quer que seja, independente de ser atual governo, próximo ou quantos vierem, enquanto este item continuar no regimento, você tem uma parte do plenário na sua mão, ninguém anda com nada. Fica simples assim. Não, aí não funciona, né? Você está Claudinha? entendendo? O vereador, ele teria a prerrogativa de entrar, né, não é arrombar, Fiscalizar. de fiscalizar, de verificar as coisas. E no Guarujá é preciso que tenha a aprovação do plenário. O plenário não aprovou, acabou o assunto. Porque se ele insistir for, ele vai estar desrespeitando a decisão do plenário e aí ele cai em quebra de mandato. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Eu acho que isso explica muita coisa do que acontece na cidade. Exatamente. É um detalhe que quando eu vi, eu falei, peraí, tá errado. E é uma das coisas, eu tenho insistido aqui, que este ano a gente teve a ampliação de mais 2 cadeiras, então Guarujá vai ter, ao invés de 17 vereadores, como é hoje, serão 19. Então, nós temos essa ampliação, as pessoas comecem a pensar bem que a eleição é esse ano e tal. Então, você vai vir candidato, pretende vir, né? Então, se eu estou falando vai vir, a gente não pode fazer campanha antecipada. Você pretende vir candidato a prefeito, e o que te levou, assim, a falar assim,
eu quero, eu preciso, eu quero e eu preciso, seriam essas. Por quê? O porquê que você quer ser e o que você acredita que você pode fazer pela cidade? Claudinha, é um processo de 10 anos. Quando você fala assim, eu vou disputar uma eleição, você não disputa ela imediatamente. Né? Nós temos que fazer um estudo do que a gente pensa que seria bom para a cidade. E quando eu decidi ser pré-candidato, quando eu decidi disputar a prefeitura, é uma mistura de a cidade tem potencial, nós podemos fazer, somado a uma outra mistura de ninguém quer participar e só tem bandido brigando por esse negócio. Então, quando você pega um time de ruim, jogando contra o time de ruim, vai ganhar o time ruim. E aí, muitas vezes eu falo assim, vamos lá, vem ser candidato, ah não, política não é para mim. E quando as pessoas entendem que política não é para ela, e ela sabe que ela é uma pessoa boa, ela abre mão para outra pessoa que não é boa, poder disputar aquele espaço. Então, eu tenho uma vida, ela é formada, calcificada, dentro da honestidade, dentro da moralidade, dentro dos bons costumes, dentro daquilo que é importante, daquilo que meu pai e minha mãe me passou de mais valioso. Cláudio, você não pode tirar nada de ninguém. Cláudio, nós temos que construir uma região melhor. E quando eu já estava lá com 9 anos, em 1989, estava brigando lá, o Lula estava brigando com o Collor. Que o Collor tinha, o nome dele tinha aquelas duas... Falo nada, que eu estava fazendo campanha já nessa época e já era fiscal. Já era fiscal, eu fui fiscal já em 89, já era fiscal eleitoral e já era presidente de partido. Nessa época, sabe o que eu fazia, Claudinho? Eu era maluco. Eu tinha 9 anos e eu achava feio quando o vizinho, ele deixava nascer mato na frente da casa dele. Aí depois eu fui crescendo lá no Marcílio Dias, a gente disputava eleições do Grêmio estudantil, não entendia muito o que aquilo significava, mas participava daquele processo de que nós tínhamos que ter uma educação melhor, nós tínhamos que ter o professor na sala de aula. Eu digo isso porque nós temos que ser muito justos. Hoje em dia tem que brigar para o aluno ficar na sala de aula. Aluno ficar na sala de aula. Eu digo que tem que ser justo por quê? Porque no Marcílio Dias, na época que o professor Adalto era o diretor, que eu estudei lá, o professor não faltava. Os professores eram ótimos, a briga para você entrar na escola era gigantesca, começava na hora correta, terminava na hora correta, todo dia tinha merenda, e ainda estava lá brigando ainda pelo Grêmio. Não, nós temos que ter o Grêmio Estudantil. Mas como assim tem que ser Grêmio Estudantil? Mas porque vai além, né? Vai além da sala de aula, vai além da vai a questão da representatividade, das ações culturais, esportivas, é uma série de coisas de integração social mesmo, né? E até mesmo tendo tudo lá funcionando direitinho, ainda tinha que ter alguém que falasse assim, não, de fato, contempla o desejo do aluno. E nessa ocasião, nós disputamos o Grêmio, a primeira eleição que eu disputei, eu perdi. Para um rapaz, né? Era eu disputando a presidência do lado contra outro rapaz. Outro rapaz, ele ganhou aquela eleição. Vou contar uma coisa que eu nunca contei em podcast nenhum, nem em entrevista nenhuma. Atenção, cadê os tambores? Cadê os tambores, Freixo? O rapaz ganhou aquela eleição dizendo para os alunos que ele ia colocar um playground no Marcílio Dias. Ele colocou... E assim surgiram as fake news. Ele colocou isso, ele colocou no plano de governo, ele queria colocar um playground. Eu preocupado ali com interclasse, eu preocupado ali com a escola integral, eu preocupado ali com a merenda 2 vezes por dia, porque nós tínhamos apenas uma merenda. E tinha a briga da merenda noturna, gente. Para quem não sabe, os alunos do noturno não tinha merenda, quando tinha era só no intervalo. E a gente tinha uma briga na época, porque a minha briga que eu falo é 10 anos antes, que a gente tem essa diferença de idade, quando ele tinha 9, eu já tinha 19. É que a gente queria, que a gente chegava cansado do trabalho e ia estudar, e hoje em algumas escolas é assim, não sei se continuaram, mas a gente conseguiu que a pessoa saísse do trabalho e vai para a escola, ela chega na escola e faz uma refeição, e no recreio ela tem um lanche. Porque a gente, entendeu? Para ela ter condição de estudar. Tinha, e eu era merendeiro, viu? Ah, eu sou merendeiro, não tinha vergonha nenhuma de lá de comer aquele macarrão, adoro. Aquele arroz à grega. Meu, aquele mingau. Eu sou do tempo da sopa de terra, você não pegou a sopa de terra. Não peguei a sopa de terra. Mas de manhã tinha alguma coisa de milho, que era tipo um mingau. Meu, aquele cheiro batia na sala de aula, era da sexta C. Também tinha uma questão assim, sexta A, os melhores alunos da quinta. Sexta B, os alunos intermediários. Eu não era um menino muito inteligente, então era da sexta C. Aí perdi aquela eleição,
porque o rapaz falou que ele ia colocar um playground. Aí eu te pergunto, você que foi presidente de Grêmio Estudantil, desde quando instalação de playground é atividade do Grêmio Estudantil? Mas é isso que eu falei aqui, assim surgiram as fake news. Quando as necessidades da população, e é isso o papel que eu estou lamentando que hoje em dia não estejam tendo muitos grêmios, porque é no Grêmio que a gente aprende Sim. a função social da coisa. Porque o Grêmio, na verdade, ele é o quê? Ele é um sindicato, que ele é um grupo que vai representar a totalidade dos alunos e o anseio dos alunos. Com o Grêmio e o exercício do Grêmio, que ele deveria ser contínuo, ele cria cidadãos que vão questionar, um fala, eu quero pregar. Eu vou te dizer uma coisa pior que aconteceu comigo, assim, nesse sentido, de as pessoas escolherem o que não lhes era mais importante ou mais necessário. Eu sempre lutei pelo orçamento participativo. E lá em Brasília, quando a gente conseguiu, eu morava em São Sebastião na época. Aí tinha 800 mil na época para decidir o que ia fazer com o orçamento participativo. Quem não sabe, é uma parte do orçamento, ao invés do prefeito ou do governador decidir onde ele gasta, vai para a população decidir onde vai ser gasto aquele dinheiro. Isso se chama orçamento participativo. E chegou numa reunião lá, tínhamos 800 mil na época, uns 20 anos atrás, para decidir onde ia gastar esses 800 mil. O que eu sugeri? Era um lugar longe, que não tinha ambulância. A ambulância demoraria para chegar, tipo, você imagina como foi muito tempo aqui um Perequê e uma Santa Cruz sem ambulância. Nós passamos muitos anos assim, né? E aí eu sugeri, eu falei, né, minha proposta é uma ambulância com esses 800 mil, a gente compra uma ambulância e tal. E a outra proposta, sabe o que era? Aqueles equipamentos de ginástica, para as pessoas ficarem fazendo musculação, que tinha que ter. E qual ganhou? A ginástica. A ginástica. Eu falei, gente, sério, eu falei na reunião, quando uma mulher estiver parindo aqui, vocês pegam aquelas barras lá para as pernas e põe para parir. Tu vê, não existe prioridade. Porque não tem consciência social. As pessoas, a gente é um longo caminho enquanto sociedade para entender a consciência social e o funcionamento, o que é a prioridade coletivamente, porque com dinheiro público tem que ser a prioridade coletiva, não pode ser a dos bancos, não pode ser a dos empresários, não pode ser só do trabalhador, ela tem que ser coletiva, Sim. Ela tem que ser boa Não, para o coletivo. Queria uma outra coisa também, até mesmo pela questão da ideia, né, democrática do desejo do aluno versus o que a legislação permite, é uma escola que te permite participar do meio político. Hoje tem pessoas com 30, 35, 40 anos, até com nível superior, que não sabem a função do vereador. Você vai que assim, o vereador é ladrão e o prefeito é ladrão também. Só que essas duas pessoas que eles consideram ladrões são justamente as pessoas que geram saúde, educação, segurança, saneamento, desenvolvimento, vai ajudar a colocar a cultura, a arte dentro da escola. E ele vai teatro, ensinar a reivindicar por essas coisas. Mas é isso, uma força do movimento estudantil aí, vamos reforçar. E olha, vamos que fazer outro reforço, é importante poder falar sobre isso, tá? Que é muito importante. Não é um movimento de esquerda, não é um movimento de direita, não é um movimento de centro. É um movimento do aluno que tem direito de poder reivindicar algumas coisas. Inclusive, se as pessoas participassem mais de grêmios, elas iam perceber que a própria estrutura dele, como todo mundo pode ser votado e votar, Sim. Ele ensina a convivência com o diferente. Ele ensina, como eu falei, a reivindicar. A participação nos grêmios, ele ensina a democracia de fato. Não é um movimento de um ou de outro. É muito importante. Não é assim. Claro que por obviedade histórica até, a esquerda praticamente monopolizou, vamos dizer assim, um tempo, porque na esquerda se ensinava mais a participação popular, a participação social e tal. E agora a direita está fazendo isso, ótimo. Então todo mundo tem muitos grêmios brigando para os grêmios como cidadãos, como participantes sociais daquilo que lhes interessa, do que lhes é importante. Isso é muito legal, é para todo mundo, não é nem de partido e nem... Isso, porque tem que ter grêmio. Não é de esquerda. Tem que ter grêmio, mas o movimento, ele é o movimento do aluno. Inclusive o Nicolas Ferreira, ele disputou uma eleição de grêmio em Belo Horizonte, ele com a turma da direita, o outro lado com a turma da esquerda, e foi muito produtivo para o crescimento de todos, porque se eu tivesse o azul, do que seria do amarelo, né? E assim, voltando à parte de você ser candidato a prefeito, eu queria que você me citasse e pontuasse 3 coisas que você acha relevantes
ou importantes para a cidade, que você acha assim, olha, digamos assim, como se fossem 3 eixos que eu quero trabalhar nisso, eu quero bulir com isso, como diz o Nordeste. O que você quer, assim? 3 coisas, porque a gente não tem um programa de 20 horas, eu sei que você tem muito conteúdo, mas que 3 pontos, assim, você pode pontuar. Claudinha, tem 3 coisas que me incomodam muito na cidade do Guarujá. Que eu acho que falta, e isso é muito responsabilidade quando a gente vota naquele prefeito fofinho. Eu ouço assim, aquele cara ele tem um carisma. Carisma não enche barriga de ninguém, carisma não desenvolve ninguém. Nós temos que começar a olhar para a política de forma técnica, sabe? O fofinho que abraça, que beija, que é bonitinho, roubou a cidade. Essa é a verdade nos últimos anos. Então, assim, tecnicamente, nós temos que ter um prefeito, independente de ser o Cláudio, João, Pedro, José, que tenha compromisso com a geração de empregos através da capacitação profissional. Nós não temos capacitação profissional na cidade. É quando você vai olhar as empresas que hoje empregam na cidade, quando você pega cargos que pagam igual ou superior a 5 mil reais, Santos Brasil, Local Frio, esses cargos são totalmente oriundos de outras cidades, até mesmo dentro da prefeitura. Quando você vai olhar a secretária, acabamos agora de importar uma secretária lá de Embu das Artes para poder comandar nossa educação. Será que dentro do universo dos professores... Mas você acha que não tinha ninguém capacitado? Eu não entendi. Ao contrário, né? Tinha. E não Tem quiseram, um monte. Não quiseram trazer. E isso acontece dentro das empresas privadas, que a gente busca pessoas de fora para poder mandar na cidade, supervisores, encarregados, diretores, e até dentro da prefeitura, que a gente busca secretário de outro município para poder comandar a cidade. Ainda mais numa pasta tão importante quanto a pasta da educação, que nós temos aí o concurso público dos professores da educação, que são muito bons. Nós temos aí um pessoal capacitado que poderia, dentro desse universo, que eles compõem a maioria dos colaboradores públicos do município, poderia achar alguém que pudesse de fato representar a educação, ou alguém que fosse da cidade, do meio da educação, que pudesse participar. Não precisava importar alguém de Embu das Artes. Então, que a escolha, ao menos na área pública, que é onde a gente pode interferir, né, ela deveria ser técnica e não política, mas na prática ela é política. E tem uma coisa interessante, gente, assim, para quem não conhece, em Brasília, eu vou dar outro exemplo, né, porque lá tem algumas coisas no Distrito Federal que funcionam muito mais democraticamente, vamos dizer assim. Brasília agora já tem mais de 20 anos que tem também, além de orçamento participativo, tem eleição direta para diretor de escola. Sim. Diretor de escola não é o cara que puxou o saco do prefeito, ou que o vereador está devendo favor para o prefeito, porque lá nem tem prefeito, mas para o governador, né? Não é indicação política. Qualquer funcionário concursado que tenha graduação e fez um curso pré-requisito. E fez um curso de administração pública, por exemplo, na ENAP, que entendeu como é o funcionamento da escola na parte organizacional e técnica, ele pode se candidatar, e quem vota é a comunidade, que são os pais de alunos e os funcionários daquela escola. Não tem coisa mais assim. E o que acontece? O que muda com isso? A escola não tem um dono. Isso. Ele deve satisfação para essa comunidade que o elegeu. A escola adere à comunidade, a comunidade adere à escola. Fica uma coisa muito mais fácil de funcionar. E quando você leva isso para o empresariado, Claudinha, também, por que a gente não pode ter um centro de capacitação profissional que empregue todos os cargos provenientes do município no porto, no retroporto, na indústria, na Dalquímica, na Citrosuco Cultrale, no comércio, por que não? Então, a capacitação profissional é uma coisa que me intriga muito. Nós tivemos agora uma discussão muito importante sobre a questão da saúde, que a nossa cidade já tem problema sério com saúde, inclusive o maior índice, a maior demonstração da Polícia Federal sobre corrupção no momento do Covid partiu do município do Guarujá. E agora nós tivemos a criação do SUS estadual, através do governo do estado, onde o governo do estado destinou para o Santo Amaro 2 milhões de reais, além do 1 milhão que já mandava. Então ele recebia 1 milhão por mês, passou a receber 3 milhões por mês, e o município mandava 3 milhões e 400.
E aí, quando o governo, isso foi em fevereiro agora, coisa muito nova, em fevereiro o governo falou, olha, criamos aqui o SUS estadual e o Santo Amaro, pela população e o número de atendimentos, vocês vão ganhar 2 milhões a mais. A municipalidade pegou e falou, tu tem 2 milhões a mais, já tinham anteriormente 3 milhões e 800, então daqueles 3 milhões e 400 que eu te mandava, agora eu vou te mandar apenas 800 mil. Então você vê... Eu tô com aquele vídeo aqui, se tu quiser eu posso colocar. Tem como colocar? O Suman quer fechar o Hospital Santo Amaro. Guarujá, olha isso aqui. A Prefeitura do Guarujá repassava mensalmente para o Hospital Santo Amaro 3 milhões e 400 mil reais todos os meses para poder a população através do SUS. Obviamente que esse valor não é o suficiente. Prova disso é que o governador Tarcísio criou a tabela SUS paulista, mandando para o Hospital Santo Amaro 2 milhões de reais, além do que o Estado já mandava. O prefeito, sabendo disso, ele comemorou, ele agradeceu, ele manteve os seus pagamentos? Não. O prefeito, ele reduziu o valor que ele enviava de 3 milhões e 400 para 860 mil reais, diminuindo o repasse municipal em decorrência do que o Tarcísio aumentou para poder atender ainda melhor a população. O cara cortou 75% do que ele enviava ao Hospital Santo Amaro para poder atender o SUS, não colaborando com o governador que mandou mais recursos para poder melhorar a saúde e não travar a saúde. Como é que um prefeito médico, com a vice-médica, faz isso com o SUS da nossa cidade? E pasmem, o município do Guarujá foi o único município em todo o estado de São Paulo que realizou esse tipo de atividade, que realizou esse tipo de ação. Suman, eu vou te fazer aqui... Você explicou bem, né? E, Claudinha, isso não é uma crítica. Ali é um pedido. Nós estamos fazendo um pedido ao prefeito, que é médico. A Adriana, a vice dele, que também é médica, que sempre posta nas redes sociais, que é amiga do Tarcísio, que está colada com o Tarcísio, que todo dia tem alguma coisa lá numa agenda com algum secretário estadual resolvendo os problemas do Guarujá. Por favor, vai lá agora no secretário estadual de saúde e faça uma ligação para o prefeito e peça para o prefeito apenas manter. Mas porque assim, o orçamento deste ano que ele está gastando foi aprovado ano passado. Então essa verba já estava destinada para algum lugar. Ele diminuindo, ela vai para um outro lugar. Ele vai ter que fazer remanejamento dessa verba. Exatamente, ele vai ter que fazer o remanejamento. Só que quando ele remaneja essa verba, ele pode colocar essa verba em qualquer local, inclusive em caixa de máscaras. O problema é que ela precisa estar no Santo Amaro, porque o Santo Amaro, o Santo Amaro foi dividido entre o Hospital SUS Santo Amaro, que ficou à direita, e o outro espaço maior foi alugado para uma instituição privada. Esse espaço SUS do Santo Amaro, que é 100% SUS, que é a Associação Santamarense, ela alugou o espaço maior para o convênio médico e nem por isso fechou nenhum leito, não mandou nenhum colaborador embora e não passou a atender menos. Ela continua atendendo da mesma forma. Então, quando o governo do estado mandou esses 2 milhões de reais a mais, é que entendeu que faltava dinheiro. Não entendeu que sobrava. Então ele falou, vou mandar esse dinheiro como complementação. Aí o município falou assim, opa, peraí, tem mais dinheiro? Se tem mais dinheiro lá, menos dinheiro aqui. O município, quando você fala o município, você fala o atual prefeito. O atual prefeito. Tá. Ele reduziu. Para as pessoas entenderem. E você tem alguma posição do Santo Amaro? O que a administração do Santo Amaro falou sobre isso? Aí o que o Santo Amaro elabora? Discute com o atual secretário sobre a manutenção daquele recurso pago. O atual secretário entende que não. Se o Estado mandou dinheiro a mais, isso quer dizer que sobrou. E o Santo Amaro entende que aquele dinheiro que estava indo era para poder complementar a dívida que nós tínhamos. Aí você fala assim, Cláudio, por que o Santo Amaro não recebe, por exemplo, verba federal, que poderia receber? O Santo Amaro ele não é subsidiado pelo governo federal porque falta para o Santo Amaro certidões. E por que falta a certidão do Santo Amaro? Porque a tabela do SUS ela é muito defasada. Enquanto um parto é pago pelo SUS R$ 450, o Santo Amaro paga para o médico R$ 1.100. Se for um parto normal tem um preço, se for um parto cesárea tem outro preço. Então, o Santo Amaro ele pega os recursos que ele tem e complementa o valor que o SUS não complementa, porque a tabela SUS ela é vergonhosa. A correção da tabela SUS ela é inexistente. Ela é a mesma tabela dos últimos 10 anos. Então, como o Santo Amaro ele paga, quando o sindicato dos médicos ele gera o aumento sobre a consulta, o sindicato dos enfermeiros gera o aumento sobre o salário, o sindicato do fisioterapeuta gera o aumento sobre o salário, o SUS não gera esse aumento.
Nenhum. Então ele deixa de pagar impostos para poder cobrir folha de pagamento. E aí deixa de ter certidão. Quando deixa de ter certidão, para de receber recursos. Aí o governo estadual, para poder salvar os hospitais e as santas casas, eles inventaram o SUS paulista, com o objetivo de complementar esse valor para que os hospitais pudessem ter um equilíbrio nas suas contas. E dos 645 municípios do estado de São Paulo, isso sem medo de errar, informação vinda do secretário estadual de saúde. O único município que tirou o subsídio do hospital foi o Guarujá. Então, nosso pedido, é um pedido que estamos fazendo, em nome das pessoas que usam o SUS, em nome da Associação Santamarense. Por favor, reconsidera a posição. 2 milhões de reais que eles tiraram significa muito para o Hospital Santo Amaro. E não significa nada para a Prefeitura. Absolutamente nada para a Prefeitura. E assim, gente, é importante lembrar que muita gente, eu mesma nasci no Santo Amaro, um monte de gente que nasceu, a gente tem a impressão, sempre teve a impressão de que o Santo Amaro é uma instituição pública. Ela não é um hospital público. É uma associação santamarense de beneficência, tal, que ela faz. Ela tem convênio com a parte pública e fechou convênio com a área particular mais recentemente, com a universidade e tal. Não temos um hospital público em Guarujá. Não existe. É uma demanda antiga, uma luta antiga, que muita gente tem, mas Guarujá não tem hospital público, que fique bem claro isso. O hospital que faz este papel, que supre uma parte dessa necessidade, é o Santo Amaro. Por isso é importante que o Santo Amaro tenha condições, através do dinheiro público, já que ele presta esse serviço, que ele receba por isso e consiga ofertar um serviço decente para a população. Exatamente, Claudinha. E uma outra demanda também que eu acho muito importante a gente poder discutir ela é a questão das moradias, né? Nós temos uma área muito rica, que é a área portuária do lado do Guarujá. Hoje, olha que loucura. Se você olhar da Prainha para Santos, toda a área do lado de lá é porto, bonitinho. Na nossa área nós temos ali a Rua Nova, a Rua da Paz, Rua Quarta, a Aldeia. Dá para falar aqui um monte, porque eu nasci aqui, então eu conheço todas elas, né? O Estaleiro, que é uma área de desenvolvimento portuário. Mesmo nós não tendo todo esse espaço que eles possuem do lado de lá, ainda movimentamos 55% de todo o Porto de Santos, porque o Porto de Santos ele tem uma parte no Guarujá, uma parte em Santos, por questões de nomenclatura, Porto de Santos. Mas, na verdade, chama Porto do Guarujá porque é aqui que as coisas acontecem de fato. Porque tem uma parte grande lá do Porto de Santos, para quem não conhece, né, do chamado Porto de Santos, tem um grande... dezenas de armazéns desativados que não tem mais uso há muito tempo, como tinha em Porto Madeira e souberam reaproveitar, como em Belém. Tem lá a estação Docas. A gente tem aqui em Santos também, nessa parte do porto, um monte de terminais abandonados, porque não tem altura, que chama o calado, para o navio. Os navios cresceram, o fundo do mar subiu, não cabem mais navios grandes ali. Tá Então, assoreado. então, e depois disso, uma boa parte de Guarujá começou a ter, e outras ilhas aqui perto estão fazendo terminais portuários grandes, e hoje, de fato, Guarujá opera boa parte, 50% já está? 55%. 55%. Então, o chamado Porto de Santos deveria ser chamado Porto de Guarujá. Porto de Guarujá. Santos Brasil é o maior terminal da América do Sul. E tudo isso fica do lado do Guarujá. No entanto, a infraestrutura para a chegada de caminhão não temos, bolsão de caminhão não temos, pátio regulador não temos, entre uma série de outras coisas que nos faltou por falta de uma gestão que pudesse de fato olhar para o Guarujá com esse carinho que merece. Somado a outras 64 comunidades. Então, quando a gente fala em habitação no Guarujá, nós estamos falando de algo que é muito importante. E saiu agora o Parque da Montanha, algumas casas para alguns moradores provenientes da Prainha. No entanto... Estava muito tempo aquilo ali emperrado, hein? Emperrado, pelo menos uns 10 anos. No entanto, Claudio, o que aconteceu? Foi prometido pelo antigo presidente do CDHU, bem como pelo atual prefeito, que a saída deles daquele espaço para esse espaço seria um espaço gratuito. Ou seja, estava sendo informado que as pessoas iam ter as suas casas indenizadas por outra casa. E as pessoas acreditaram e saíram das suas casas. Mais de 1.000 famílias. Só que quando elas chegaram lá no Parque da Montanha, tinha duas pegadinhas. Sabe aquela lá, pegadinha do malandro, lá do Serginho Grosso, lá do IEE?
eles estão pagando pelas casas deles. Eles perderam suas casas na prainha. Ah, Cláudio, mas a área é irregular. Eu compreendo que a área é irregular. Só que existe legislação. A gente não pode inventar uma legislação nova. Ninguém aqui é o Alexandre de Moraes que, acordei e vou inventar uma legislação. Não é assim. Porque quando a pessoa está naquele espaço por mais de 5 anos, ela tem uso capeão daquela área. Então aquela área ela tem que ser feita através de indenização. Tem que sair através de indenização. No entanto, eles estão numa outra área. A maioria das famílias não podendo pagar pelo espaço, e ainda assim o espaço é um espaço muito danoso. Quando chove, chove mais dentro do que fora, porque a obra foi feita de forma irregular. Uma obra muito ruim. Aí o que aconteceu? Eu fui lá falar com o Reinaldo Iapiquino, que é o presidente do CDHU, onde ele falou: Cláudio, se alguém disse que ia ser de graça, mentiu. E nisso não me responsabilizo. Isso foi feito com o vídeo sem aí? contrato, será? Vamos colocar o Olha o vídeo. absurdo como esse pessoal trata a população. Centenas de pessoas tinham lá as suas casas numa região portuária. Para poder tirar a população dessa área, fazer com que eles saiam dali, para poder gerar a expansão portuária, que é muito importante para o município, mas deveria ter sido feito de forma correta, sem enganar a população. Acompanhe a fala do ex-presidente e do prefeito. As famílias com renda baixa, que nunca tiveram atendimento habitacional, que estão no cadastro da prefeitura, terão atendimento habitacional, não pagarão por essas moradias. Cerca de 340 moradias de um total de 580 estão sendo construídas, onde as pessoas que atualmente residem em condições desfavoráveis, né, estarão residindo em locais próprios, sem custo nenhum para essas famílias. Tem contato, pediu uma audiência com o novo presidente do DHU, o Reinaldo Iapiquino, onde ele me informou que nunca foi verdade a possibilidade de não pagar pelas residências, uma vez que essa residência agora ela é propriedade das pessoas que saíram lá da Rua Quarta, da Rua Nova, da Marezinha, dessa região. Então agora eles são proprietários. E a área onde eles estavam era uma área irregular. No entanto, ele se comprometeu a poder solucionar os problemas de estrutura da obra, sobre os vazamentos de água, infiltrações, todos os erros, rachaduras que as obras apresentam. Ele me pediu um relatório desses imóveis para a gente poder... E aí, o que acontece, Claudinha? Que isso é muito importante, nós falarmos sobre isso. Quando eu coloquei isso nas minhas redes sociais, Freixo, nós tínhamos muita, não, mas tem que pagar. Não é isso. É a forma que você conduz, sabe? Existe uma modalidade de estupro no Guarujá, 1990, não sei se você lembra do que aconteceu nessa época, 1995, 98, hoje em dia estupro quase, todos os movimentos são caracterizados, então hoje em dia a lei está mais rígida, mas naquele tempo não era assim. Sabe como é que era? Quantos anos você tem, Freixo? Quantos minutos? Quantos anos você tem? Tenho 41. 41 anos, então o Freixo também pegou isso. Era assim, o cara pegava alguém aqui numa moto, chamava CBR, lembra a moto branca? CBR 450. Aí pegava uma menina, colocava a menina na garupa, naquela época não usava capacete, que a gente começou a usar capacete em 1998, também não usava cinto de segurança. Mas era no cotovelo, para poder proteger o cotovelo. O cara pegava a menina aqui, ia até o Monte Cabrão e falava o seguinte, que eu chegava lá, ou dá, ou desce. Ou dá, ou volta andando sozinho. Isso, quando eu tinha 15, 16 anos, a gente ouvia isso aos montes. E tinha aquele cuidado, prima, pelo amor de Deus, não sobe na moto de ninguém. Irmã, não sobe na moto de ninguém. Porque isso era uma coisa muito forte na cidade. O cara, naquela época, o carro fogo, assim, o carro, ia falar uma palavra, um carro muito, né? Era o cadete, lembra do cadete? Era o cadete. Aí pegava o cadete, ia lá embaixo, ela ou dá ou desce. Ah, mas a pessoa, não, ela deu porque ela quis. Ela tinha a opção de descer e andar 20 quilômetros. Então isso é um estupro, claramente feito. Isso que foi feito aqui na prainha é um estupro. O que eu estou falando não é que vamos isentar alguém de pagar porque veio do mar irregular. Eu estou falando que nós temos que cumprir a legislação. Temos que estar dentro daquilo que é legal. Se foi combinado que não seria pago, dito pelo antigo presidente da CDHU, pode sair que não será pago, digo pelo prefeito que não será pago. E tinha como ser verdade, porque o triplex da mesma região, que são apartamentos de 3 andares, todos eles são nesse regime. Você troca a sua casa... Mas as pessoas tinham um contrato, assim, a minha dúvida, como eu nem estava aqui, não acompanhei, eu peguei só uma questão, logo nos primeiros que foram para lá, uma vez me chamaram, eu estava aqui,
que o pessoal estava apavorado, que as contas de luz, as primeiras contas de luz deu R$500 para todo mundo, igual. Aí o povo ficou apavorado, eu fui lá ajudar a tentar resolver. Mas assim, a minha pergunta neste sentido, sobre estarem lá sem saberem que ia ser pago e tal, não tinha um corpo jurídico ou da prefeitura, ou de ninguém acompanhando a entrega disso, eles não assinaram nada, Sabe ou como é todo que foi? mundo assinou sem ler, como Sabe- é que foi essa... Porque assim... Não, foi pior, Frei. Sabe o que foi feito? O seguinte, ó, a sua casa, essa aqui é a sua casa. O cadastro da sua casa bate com o cadastro do local, bateu os cadastros, bateu. Então essa aqui é a sua chave. Aí você foi lá e entrou. Primeiro condomínio, vamos aqui agora assinar o contrato para a gente poder fazer. Não foi assina o contrato e entregue a sua casa. Foi entregue a sua casa, depois assine o contrato, porque aquela pessoa que ia ser beneficiada, ela estava cadastrada. Então a prefeitura teve o cuidado de poder fazer o cara crachá. É a Cláudia que tem direito àquele apartamento? Cláudia, vem cá. Entra lá, a Cláudia entrou, tratou, derruba o barraco, Cláudia, agora vamos assinar. Ah, tu não vai assinar? Cláudia, não. Mas se você ficar inadimplente, a sua casa ela é tomada. E aí, que gestão a gente está falando que aconteceu isso? agora, essa gestão atual, gestão do Walter Gestão Suman. atual? O É. secretário ainda é Cláudio Rodrigues? É... Ou já era o Cláudio? Eu acho que o Claudinho pegou agora no último agora, né? Eu vou Marcelo chamar Maria- o Cláudio e o Marcelo para dar explicações aqui, já que a gente está fazendo uma olha, denúncia. Estamos é. deixando claro que o canal Fala Claudinho está aberto para que vocês venham dizer, e também alguns moradores que quiserem vir dizer o que foi, por que foi, porque assim, eu de fora, vai eu lotar só, gente aqui, eu porque só tem um monte de consigo mano. lamentar que uma coisa dessa aconteça e que não tenha tido um cuidado jurídico. Não estou dizendo da pessoa, porque quem tem que ter o cuidado jurídico não é o morador. Muitos deles são muito simples. E ele não tem obrigação de saber. Isso aí não é uma questão da inimputabilidade da lei, porque também é uma outra coisa. Tem gente que não sabe que quando você comete um crime, não é porque você não sabe que está cometendo um crime que ele deixa de ser crime, não existe. Mas neste caso, que não é ele é a vítima, a pessoa que foi prejudicada com ter que pagar por algo que ela não havia dado ciência através de assinatura ou leu realmente o contrato, porque só assinar não significa que a pessoa tomou ciência, significa só que ela assinou. Sim. Não significa mas, que ela Cláudia, leu. Se você pegar esse vídeo que nós rodamos agora aqui no podcast, lá tem a fala do antigo presidente dizendo é de graça, e lá tem a fala do prefeito falando é de graça. Assim, Então tem que pegar um monte de advogado também e contestar isso aí. não é Atenção, nem coisa da advogados minha de cabeça, plantão. foi dito pelos dois. Agora sim, qual é a nossa solicitação ao novo presidente do DHU? Que também, além dessa questão que tem que ser analisada, porque era uma área irregular, mas nós temos uma legislação sobre aquele tipo de moradia. Por que eles saíram de lá com a promessa de uma outra casa? Né? Então não podemos inventar leis do dia para a noite. Além disso, é uma obra péssima. Para você ver a pedra que vai nas janelas para a chuva, a maioria da maioria delas tem grau positivo. E qual o conjunto habitacional daqui que prestou? Que foi gerido por prefeitura. Porque o último que tem aquelas casas do chamado BNH, e os apartamentos do BNH que estão bons não caíram até hoje. São bem pequenos, mas não caíram até hoje. Mas, em geral, tipo, eu vejo lá em Brasília, a gente tem Jardins Mangueiral, Jardim Paranoá, Paranoá Parque, agora está tendo Itapuã Parque, que são empreendimentos gigantescos. E grandes, assim, sabe? O problema de moradia na nossa cidade, ele nunca foi enfrentado de forma correta. Mas podemos dizer que a moradia que foi dada na mesma região sobre o triplex, por exemplo, eles são moradias que estão de acordo com aquilo que foi prometido, são moradias que estão de pé até hoje, não são as melhores moradias, porque ele não possui laje no último espaço. Então você é de frente para a telha. Com essas ventanias aí, 80 a 100 km por hora, as telhas voam e a água cai dentro da casa, literalmente. Mas ainda assim, existe ali uma possibilidade de uma moradia digna, vamos dizer assim, que é o projeto que foi dado do triplex, que chama moradia digna. Essa agora, ela tem um custo superior a de uma casa na cidade, não sendo CDHU. Além disso, ela tem um problema seríssimo de impermeabilização. Eu fui lá. Quando chove, eu não sei o que acontece, parece que a parede é uma parede mágica. Ela chupa a água de fora e ela joga a água para dentro. E a água jorra na sala.
O salão... Falaram, eu vi uma moça falando, Cláudia, né, Freixo, tem entrevista para vocês lá no Comunidade, ela falou que não pode nem lavar o chão da casa, tipo... No contrato ela não pode. Porque vaza na casa de baixo. Não, mas se tá no contrato, coloca-se ali até a presumição de assumição de risco, Aí né? fizeram um salãozinho de festa bem pequenininho. O piso, ele cedeu. Então, ele virou um grande buraco no piso dele. Então, isso é uma situação muito, muito ruim, porque essas pessoas elas têm que ser tratadas de forma digna. Foi tirado de uma comunidade para dentro de um bairro que deveria ter sido bem planejado, bem urbanizado. E isso deveria gerar uma outra forma de convivência. E você, enquanto candidato a prefeito, por exemplo, se você hoje fosse o prefeito, qual seria a atitude que você tomaria, ou até, além de ser eleito ou não, qual a atitude que você acha que deve ser tomada, ou que você tomaria? Só iria para cima da legislação. Como diz um ex-prefeito, né, os meus amigos, tudo aos meus inimigos, apenas o rigor da lei. Né? As obras, elas têm garantia de 7 anos de fachada. Todos aqueles prédios possuem garantia. Foi isso que eu falei para o presidente do DHU. Ô, presidente, eu não quero que o senhor vá lá e ajude ninguém, eu não quero que o senhor faça política, eu só quero que o senhor cumpra a lei. Essa obra, ela tem garantia. E se ela tem garantia, o senhor vai fazer essa garantia valer. E ele falou assim, Cláudio, me traga as provas aqui que eu vou fazer a garantia valer. Demos o prazo agora no dia 5 para poder pegar as imagens de todos os apartamentos que têm esses problemas de água, para poder levar ao novo presidente, e o novo presidente irá requerer a reforma de todos os apartamentos que possuem problemas, inclusive o salão de festa, entre outros. Sobre a questão de não ser pago, não tem o que ser feito. Ali cada morador tem que entrar com uma ação através desse vídeo aí que demonstra as promessas, nas pessoas físicas de quem prometeu, porque trata-se de um crime de estelionato. Mas elas... Você teve loco lá, né, Cláudio? Elas eram pessoas físicas, mas estavam representando o Estado. Então não era... Não foi, tipo, secretário, não sei quem é, mas digamos, se eu fosse a secretária e fizesse um convênio, um acordo qualquer, não é a Cláudia que vai responder, é o Estado, porque eu estava representando o Estado. Eles utilizaram de uma manobra para poder tirar as pessoas de lá, na pessoa do Estado. No entanto, os documentos assinados com o Estado, de fato, trata-se de uma compra de uma casa. Se você pegar o documento que o Estado cedeu, tá assim, ó, compra de uma casa, pagamento em 35 anos. Advogados de plantão, bora. Cláudia, a gente tem que dar, você tem outras atividades, né, estão me avisando aqui, sua assessoria, a gente não entrou na questão do aeroporto, tem um monte de coisas para falar. Então vou voltar de novo quando você me convidar. Já está convidado, aberto, não, minha agenda está ali, ele já vai sair daqui com outro dia combinado. A gente tem que entrar na questão do aeroporto, na questão da geração de emprego, porque assim, a gente entende que precisamos capacitar, sim, mas nós precisamos ter vagas e outros tipos de vagas, e a gente precisa discutir bem isso, né? Sim. Que cidade que a gente quer? A gente precisa ter vaga de emprego, mas que emprego? É só temporário? Não, toda essa não é só uma casca, é uma cebola inteira para chorar, né? Sim. E Claudinha, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui no seu podcast. O de frente com a Claudinha, né? Fala Claudinha não. Porque tu vê que essa mesa diz muito. Olha pra essa mesa, olha pra essa jornalista, é só a cor do cabelo que não foi igual. Mas olha a mesa, olha lá, ó, Freixo, ó. Esse negócio não tá de frente com a Gabi direitinho. Quando você chamar Isso aqui, gente, foi no pulo. Não tinha dinheiro, eu peguei um vidro velho que tinha, esse pé de mesa aqui, ó. É de máquina de costura, que é tudo mas não tinha atividade, amor e carinho. Não tinha como ter ficado melhor, Claudinha, parabéns. E a gente não vai fugir, não. A gente tem um momento aqui que a gente chama de frente com o Gabi mesmo. Eu faço 2 perguntas inusitadas, é rapidinho e você responde. Um sonho. Um Guarujá que todos possam viver com segurança. Um arrependimento. Caraca, essa doeu mesmo, assim, porque são... Difícil escalonar. Ter votado nesse prefeito naquele segundo turno lá. Então, mas é que a gente não sabe, né, o que seria pior, né? E a última, uma necessidade. Ser feliz. Sabe que hoje, Claudinha, é tão difícil ser feliz. E tão fácil ao mesmo tempo. E tão fácil ao mesmo tempo. A vida sozinha, ela já é um mega desafio. Ainda tem gente que se propõe a acordar todo dia de manhã para poder fuder alguém.
E isso é assustador, né? Então, ser feliz virou uma grande necessidade. Então é isso. Esse foi Cláudio Fernando, aqui no Fala Claudinha, Cláudio. A gente volta logo logo. Valeu, Cláudio. Obrigado. Gente, continuem ligados aí que tá recheado, tá? A agenda tá ficando lotada, graças a Deus. Se quiserem patrocinar o programa, também estamos aqui. Todo mundo é bem-vindo aqui. O canal é aberto para vir falar e ouvir também, né, Cláudio? Porque democracia é isso, é ouvir e falar. Valeu, galera. Até a próxima.